Boa noite, eu sou Cibele, venho estudando há muitos anos, desde menina, desde os meus 21 anos de idade, o espiritualismo. Na verdade, no começo começou com os livros espíritas, né? Até os meus 30 e poucos anos, trabalhei em centros espíritas, de todo jeito, trabalhei, fiz coisas. E depois, há um certo tempo, comecei a achar que tinha alguma coisa a mais e fui para o espiritualismo. E lá eu venho acompanhando pela internet todos os vídeos de todo mundo que expõe os seus conhecimentos e senti uma necessidade de estar aqui, de alguma forma, cooperando, da maneira que eu sei, cooperando, procurar cooperar, de uma forma mais simples, uma fala mais simples do que eu ando escutando por aí. São muitos teóricos e que desde os meus 20 venho estudando, às vezes vivo descobrindo coisa nova, vou estudar sobre aquilo para poder entender. Mas entendo uma grande parte. Fico imaginando quem está chegando agora não deve entender metade dos termos usados nesse universo, né, que é usado. Então, pensando nisso, eu pensei em trazer aqui para vocês uma forma mais simplificada, né, de uma maneira mais direta do que eu acho que neste momento o planeta Terra está precisando do povo daqui. E tudo que estamos para passar, o que vai acontecer nesse planeta e com a humanidade, precisa ter esse alerta de uma maneira mais simples que possa chegar ao entendimento das pessoas. Eu entendo assim e me propus a fazer esse trabalho. De alguma maneira, se eu puder ajudar, a quem eu puder ajudar, eu peço o like desse vídeo e coloquem, na minha ideia, eu penso que coloquem perguntas, façam perguntas para que eu possa justamente elucidar a mente de cada um de uma maneira simples, de uma forma que eles possam entender melhor. Espero eu, né? Então, nós viemos para cá, faço a primeira pergunta a todos. Alguém já parou para pensar o que veio fazer aqui na Terra? Ou pensa que é apenas essa coisa de nascer, crescer, estudar até o ponto básico, pelo menos, terminando a faculdade, vai para o mercado de trabalho, e aí tem que se especializar o resto da vida, ou não, mas de qualquer maneira já estudou uma boa parte da vida. Depois trabalha, pensa que já está tudo legal, casa, tem filhos, cresce, cria os filhos, envelhece e morre. E pronto. E aí, para nós que somos espiritualistas, pensamos, mas desce de novo, e desce até aprender. Bom, aprender o quê? A ser bom? A ser bonzinho? É isso? Né? Como é que funciona esse sistema? É só esse sobe e desce do espiritismo? Vai, desce, aí faz mais besteira, sobe, tem que arrumar, desce. E ficamos assim milhares de anos nessa roda de Sansara. Mas na hora que você fizer tudo certinho, você sai. E sai para onde? E aí, em busca disso, eu fui atrás, né? Em um dado momento, depois de 25 anos, estudando os livros teóricos, não de romance, teóricos do Espiritismo, eu fui atrás da Fraternidade Branca, dos Mestres Ascensionados, e aí descobri um outro universo, que o que era óbvio, né? Que lá fora existem, nos outros planetas, em órbitas de outras galáxias,
humanidades e outros seres, não importa de que forma, a forma que é, mas existem outros seres, é óbvio, porque haveríamos nós de achar que tentaram enfiar isso na nossa cabeça, que só a gente é que existia no universo. É até ridículo de achar isso, né? Mas tem gente que aceita isso e nem para pensar. Claro, não para pensar porque trabalharam muito bem e fizeram a gente de uma escravidão tamanha que a gente se ocupa tantas horas do dia para poder se sobreviver que a gente não tem tempo para mais nada, para pensar, né? E aí, eu pensando em tudo isso, fui atrás e fui descobrindo. No começo, devo dizer que eu fiquei, às vezes, impactada com muita coisa. Claro, e aí descobri que todos somos um, né? E que essa tal espiritualidade que falavam no Espiritismo, nada mais é que são os seres que vivem em outros planetas e que estavam locados aqui na Terra sem o corpo, sem a massa, que é a tal espiritualidade que a gente fala, né? Porque até nos livros, tanto do Chico Xavier quanto de outros, falam que deixa bem claro, assim, e que eu não entendia, que aquele espaço ali que eles viviam, que eles conviviam, ia se mudar no dia seguinte. E que ele precisava fazer a tal coisa que ele precisava fazer antes que fosse o dia seguinte da Terra, porque eles iriam embora. Aquele lugar inteiro. E eu fiquei pensando, mas como é que um lugar inteiro vai embora? Claro, era uma nave, né? Aquela menina das Violetas na Janela, no último livro dela, livro dos escritores, Lar dos Escritores, o livro dos escritores, porque ela já se torna uma pessoa que já estava no 4º livro, né? Ele fala isso para ela. E no próprio Chico Xavier ele fala diversas vezes. Só que eu, particularmente, não entendia, ficava uma pergunta, né? Nossa, mas como é que é? O que será que ele quis dizer? Porque eu imaginava lá um espaço como aqui na Terra, né? Que não sai daqui para lá. A minha cidade não... amanhã a minha cidade vai mudar para outro lugar. Não entendia isso. Mas aí eu fui percebendo. Bom, e aí nós, tudo bem, aceito, né? Então, legal, beleza. Então a gente tem a espiritualidade ligada com a gente, com os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, como vocês queiram chamar. E não temos um anjo de guarda, como a católica fala, nós temos uma equipe inteira atrás da gente, não sei quantos. Me vem sempre o número 6, não sei. Talvez eu tenha 6, né? Tenho o meu protetor e os outros que me ajudam. Em outros, eu, por exemplo, sou professora, estou dando aula de arte, que eu sou professora de arte. Nitidamente, às vezes eu termino uma aula e falo, nossa, isso tudo não saiu da minha cabeça. Então, assim, é muito claro para mim. Então, fica óbvio que alguém ali naquele momento me inspirou a falar tudo isso para a meninada. Nem sempre, mas acontece. E aí, tá bom, mas nós viemos aqui para quê? Para isso? Não, para evoluirmos. Evoluir o quê? Ser bonzinho? Não, a consciência, expandir a consciência, né? O que é expandir a consciência? Entender todo esse universo, procurar entender não essa banalidade que passaram pra gente, que a gente tem que ser o bonzinho. Quem não é bonzinho, que mata, rouba, vai pro inferno, e quem não é, que cuida da vida, faz tudo certinho, vai pro céu. Não é nada disso, gente. Desculpa, pode ter muita gente que vai me xingar nessa hora, principalmente os católicos, mas não tem como continuar acreditando nesse conto de fadas de criança, tá? Nós viemos aqui sim para trabalhar, não para trabalhar para sobreviver, para trabalhar para o próximo, para, como eu falei, somos todos um, para evoluirmos como humanidade. Em que
em tudo isso que está acontecendo tecnologicamente, na medicina, tudo isso, criar novas máquinas que trabalhem para nós, por nós, e isso vai trazendo uma consciência maior, principalmente na medicina, né? E por todo um entorno da nossa vida. É tudo. É um tudo. Não é só uma coisa espiritual. Nós temos, é um tripé, né? A gente tem que desenvolver intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. Né? Se a gente faz dois e não faz um, fica capenga. Né? O cara é um pai perfeito, exemplar, um marido exemplar, um cara que no serviço dele, no trabalho dele, com os amigos dele, ele sempre foi ótimo. Mas ele sempre foi avessa à parte espiritual. Não estou nem dizendo que ele não é religioso, né? Ele apenas nunca se conectou com nada. Então ficou esse lado em haver. Mas na verdade o que eu vim dizer aqui, rapidamente, senão o vídeo fica muito longo, é que nós viemos, a humanidade veio aqui para a Terra, muito ao contrário de que muitas histórias já foram contadas, nós viemos aqui bem depois de muitos outros povos. A prova está aí na Lemúria, os Atlantes, o mesmo povo egípcio que está agora lá, não é o mesmo povo egípcio que estava na época das pirâmides, de maneira nenhuma. Era um povo de outra estirpe, de outro patamar evolutivo. De maneira nenhuma é aquele. Basta, não precisa nem conhecer o país, mas a internet está aí para isso, e você repara que a coisa é um país bem não está nem assim perto de estar desenvolvendo, né? E não seria o caso se fosse o mesmo povo que construiu aquelas pirâmides, né? E até o do Machu Picchu, né? Agora eu esqueci o nome deles, mas aquele povo também sumiu, foi embora. Então eles vieram aqui, viveram o seu tempo e depois foram tirados daqui, foram levados para outro orbe. No caso dos Atlantes e Lemúrias, eles se sucumbiram diante de tanto desenvolvimento, eles cometeram erros graves e acabaram sucumbindo. E aí, para onde eles foram, realmente eu nunca li nada sobre isso, mas eles tiveram que sair daqui. E aí, depois disso, para quem leu Os Exilados de Capela, foi o momento que os exilados de Capela foram trazidos para cá. Junto com esses povos de Capela, que é um orbe, que lá estava passando pelo mesmo momento que nós estamos passando aqui, é a mesma coisa que aconteceu lá há milhares de anos, vai acontecer aqui. Lá eles não evoluíram, eles não cresceram. Dentro dos que não seguiram essa determinada evolução, eles foram retirados e trazidos aqui para o planeta Terra, que naquele momento era de terceira dimensão, apto para recebê-los de maneira coerente. E aqui, é claro, né, ele ainda era um planeta no início, e eles desceram, fisicamente falando, eles desceram com a mesma massa adequada para viver na terceira dimensão e de uma maneira mais grosseira. Não era a mesma que eles tinham lá, com um corpo adaptado para essa terra, no momento que ela estava vivendo, né? Então não tinha essa pele, não tinha cabelos, porque eles iam viver de uma maneira rústica, bem rústica. E até pela própria dificuldade que eles iam passar, eles teriam que se unir, né? Era a primeira lição.
E aí, neste mesmo momento, aparece um outro orbe com outros seres, precisando, na verdade, vir buscar aqui na Terra metais, ouro, prata, cobre, metais, mas não com o valor que a gente tem para esse tipo de coisa, não. É que para eles precisava para resolver um problema que eles estavam aqui, que não vem ao caso eu explicar. Eles estavam com um problema no planeta deles, eles precisavam desse tipo de metais, que eles não têm lá. E vieram buscar aqui. Na mineração, eles começaram, o que estava por cima do planeta, eles foram pegando. E já percebiam que tinham seres vivos aqui. Um não se metia com o outro, estava tudo certo. Só que quando passou alguns milhares de anos, já foram começar a ter que ir para dentro da Terra. E aí, nisso, eles chegaram à conclusão que era um trabalho pesado. E aí eles viam aqueles seres, né? E pensaram, eles podem trabalhar para a gente. A gente tem tecnologia suficiente para manipular a vontade deles e eles obedecerem. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar é que não veio só os capelenses, vieram 12 raças, 12 povos de 12 orbes diferentes. Claro, porque naquele momento que Capela ascendeu, o universo inteiro foi, de alguma forma, também ascendendo. É o que vai acontecer agora, viu? Não vai acontecer só no planeta Terra. É um movimento universal. Todo o universo dá um upgrade, né? E o que aconteceu, o que vai acontecer agora, aconteceu naquela época. E aí, mesmo problema nos outros. Quem não conseguiu, foi junto, veio tudo para o planeta Terra. E aí, nós tínhamos por mais que tivéssemos passado pelo véu, esquecimento, para não lembrar o que tinha sido outrora, eles tinham essa percepção, até para dar uma evolução, né? Então, um mais assim inventou o fogo, a esperteza de fazer uma roda, né? Usar pedra para servindo de ferramenta, e porque isso estava latente lá dentro. Então, foi indo. Só que cada um vindo de um lugar veio com as suas especialidades, inclusive com os seus poderes latentes lá dentro. Apenas esquecidos, mas latentes lá dentro, no seu DNA. Tá? E aí, na hora que esses seres interferiram no nosso DNA, tirando, entre outras milhares de coisas que eles fizeram, tirando as 10 fitas dos nossos 12 fitas de DNA, e ficamos só com 2, que era o quê? A parte mais da percepção, da telepatia, enfim, né? Sentidos e tudo mais. Eles tiraram, para a gente ficar mais abrutalhado, mais terra, né? E obedecer, né? E assim foi um sucesso. Mexeram na gente, fizeram outras coisas, estou só citando isso, e começaram essa humanidade, né, da Terra começou a trabalhar para eles. E foi indo. Em um dado momento, saíram, enfim, e a humanidade continuou aqui. Ele foi indo, e lá para as tantas, começaram, na Revolução, começaram a desenvolver os costumes, formar sociedades, formar cidades e se organizarem, né? E alguns ficaram, não é que foi todo mundo embora. Esses alguns que ficaram viram a possibilidade de manter aqui, e claro, eles iam e vinham, né? Eles nunca mais largaram a Terra, porque passou a ser muito interessante para eles terem
esse orbe aqui sob o poder deles, né? E essa humanidade inteira crescendo sobre o poder deles. E aí eles foram percebendo, claro, então a gente tem que ir se adaptando, porque eles estão se desenvolvendo. Então foram acontecendo várias coisas, né? Como a música, por exemplo, música para distração, né? Aí veio o futebol, aí veio, hoje em dia um campeonato de futebol, um campeonato das Olimpíadas, né? Isso tudo tira aquele pouquinho tempo, porque nós temos 24 horas, né? Hoje em dia anda meio corrido, diz que passou para 16, mas 24 horas. No dia, 8 a gente dorme, 8 a gente trabalha, sobra 8. Será que essas 8 a gente ainda gasta tempo, para quem mora em grande cidade, para ir para trabalhar e para voltar? O restinho que sobra, você já está morto, né? Diariamente você já está morto. Mas quando você chega em casa, toma um banho, vai jantar, ainda cai na besteira de ver o jornal, não vou falar o nome, mas ver o jornal para dizer, mas eu sou uma pessoa informada, mal informada, né? Ou seja, enganada. Porque eles foram exatamente usando de artifícios para distrair as pessoas, manter elas ocupadas ainda naquele pouco tempo que ela tem e com a venda nos olhos. Então você luta o dia inteiro para a sobrevivência, deixa boa parte deste pagamento para poucos viverem em alto escalão, você fica com as migalhas quando sobra, quando dá, e sem o tempo. Então a gente doa todo o dinheiro que a gente ganha e todo o nosso tempo diário, ou seja, que se soma em toda a nossa vida para eles. Nós não temos a nossa vida para nós temos para poucos. A gente vive para eles, em escravidão para eles. E aí, esse pouquinho tempo, no sábado e no domingo, tem sábado e domingo, domingo futebol, pago uma grana danada que não deveria ser valor nenhum, mas eles ainda pegam mais um pouco. E o camarada arruma um jeito de pagar. Paga a televisão para ver TV e cinema. A grande mídia e Hollywood foi o ápice da sacanagem, porque isso manteve a gente preso nas telas como alienados, vivendo aquele faz de conta como nunca e se iludindo com as informações. Veja bem, uma criança que cresce nesse mundo atual, vendo o que se passa nas novelas, o que se passa nos filmes, as cenas que aparecem, as palavras, os palavrões, ela cresce achando aquilo normal. Só não acha normal porque é mais antigo. Ele vai achar, por quê? O quê? Normal. Para ele é o mundo de hoje em dia. Toda vez que eu pergunto para a molecada se alguém lembra de como é que era o telefone antigo, quase a sala inteira fica me olhando com cara de pergunta. Alguns falam, é aquele que punha o dedo e discava. E eles ficam, eu tenho que mostrar. Quando eu falo de máquina fotográfica, porque eu falo de artes, eu tenho que mostrar uma imagem. Quando eu vou falar de foto, para eles foto é o que tem no celular, é o que eles fazem. Então, é natural que eles sejam completamente corrompidos por toda essa mídia horrorosa, errada, malvada, e que estão levando eles a acreditarem que vida legal, viver, é assistir Big Brother, fazer fofoca na internet, fazer o que fazem nos carnavais, que é carnaval. Imagina ir pular num clube e o máximo que se tinha era um lança-perfume. Não, tem que fumar, tem que cheirar, tem que beber, misturado com
aquele outro que é um veneno danado. Senão você não se divertiu. Venderam essa ideia para eles. Não, senão você não curte, né? Pô, você não fica louco, você não se diverte, você não se joga. E o cara acredita, lógico. Desde criança ele vê, ele é doutrinado. Agora as escolas, né, estão fazendo isso. Faculdade, então, coitado de quem tem aquele sonho de ir para a faculdade pública. Esse está perdido, tadinho. Esse o pai e a mãe pode dizer, vai filho, com Deus, perdeu. Perdeu, filho. É lamentável que as pessoas andem que nem gado, né, sem perceber para onde estão indo. E aí, então, nós viemos aqui para desenvolver, para pensar um pouco nisso, desenvolver essa consciência. Só que, assim, nesse movimento todo, as súplicas, né? Houve as súplicas. E Mãe Maria, em nome de Mãe Maria, e a Mãe Maria falou que enquanto não houvesse uma alma nesse orbe em sofrimento, ela ficaria aqui, porque ela já poderia ter ido para a evolução dela, seguir o caminho dela, Cristo também. Mas eles estão aqui lutando por nós. Eles ainda estão aqui lutando por nós, nos ajudando. E Mãe Maria, escutando as súplicas, uma vez eu li uma psicografia dela falando disso, que foi muito bonita, e ela falou que ela iria ficar aqui sim. E nesse pedido de mães, principalmente por seus filhos, ela, em algum momento, eles resolveram, depois que veio Cristo, depois que veio Mahatma Gandhi, depois que veio Buda, porque eles mandaram ajuda o tempo inteiro. Mas o tiro sempre saindo pela culatra, né? O que mais impactou mesmo foi a vinda de Cristo, e que ainda eles souberam usar essa vinda de Cristo para quê? Depois de 500 anos, me parece, criando uma Bíblia para manipular. E aí eles, né, foi outra jogada grande deles, criaram uma Bíblia, uma religião onde Papai do Céu castiga, hein? Tem que ser bonzinho, ou seja, tem que baixar a orelhinha e ficar bem quietinho, senão não eram eles que iam castigar, é lá em cima. Então era mais poderoso, né? Então eles amarraram bem amarradinho para manter o gado bem quietinho. E aí, por conta disso, saíram pelos mesmos orbes que estão aqui das raças e saíram perguntando se havia espíritos, né, que gostariam de vir aqui nessa terra, nesse orbe aqui, e desafiada para vir ajudar, porque foi o que eles imaginaram. Bom, só tem um jeito, a gente infiltrar através da encarnação espíritos mais evoluídos, né? E fazer a influência, trabalho de formiguinha. E foi o que eles fizeram milhões de anos atrás. Eles trouxeram, mesmo assim eu vou falar, cada vez que Cristo, que fez esse trabalho, fazia a reunião, e ele contava o que estava se passando aqui, perguntava quem quer ir, e muita gente levantava a mão, muitos seres falaram, não, você não tem capacidade. Eles estudavam cada um que pedia, que se propunha, e via quem conseguia realmente segurar, porque aqui não é para amador, não é para amador. Aqui quem está saindo firme, se livra disso aqui, vai ser exaltado, porque poucos orbes, já ouvi falar que esse é o orbe de provação pior de todas as histórias. Não há orbe tamanha provação como este. Então, foi uma experiência e tanto. Enfim, e eles vieram, tá? Que a gente chama de sementes estelares. Essas sementes estelares estão agora, neste momento, sendo acordadas, né? Já faz um tempo. Acordadas. E o trabalho dessas pessoas
e mais um pouco, né, daqueles que ainda não acordaram também, é justamente trabalhar, ajudando de alguma forma o próximo, fazendo eles acordarem de alguma maneira. E infelizmente ainda tem sementes dormindo, que não acordaram para fazer esse trabalho. Então, os que já acordaram estão aqui na luta, né? Por isso que na internet é um lugar que acabou sendo o reduto de apostar em atingir uma massa maior de gente, né? E agora nós vamos simplesmente entrar nas 5D, o planeta. E aí, o que acontece? Quem não está apto, quem não acordou para realmente o que tem que fazer, se ligar, se conectar com a luz, que nós temos duas palavras-chave que viram essa chave, que é amor e luz. Amor e luz, você emanar o amor e a luz é o que a gente tem. Mas como é que a gente faz isso? Como é que funciona isso, né? Ainda com essa glândula pineal encoberta, né? Simples. Primeiro, o rancor, a raiva, todos esses sentimentos de baixa vibração, tudo que é baixa vibração, e aí eu não preciso ficar aqui enumerando, porque né, até na música você sabe o que é baixa vibração e o que não é. A música que fala de amor, a música que tem essa, por exemplo, que eu estou escutando, que é do Anjo Metatron, ela é de altíssima vibração. Se você vive escutando pagodinho e funk ou sei lá o que, ou até músicas que falem de coisas de baixo nível, de baixa vibração, não precisa falar mais nada. O ritmo até é bom, né? Eu, por exemplo, como professora de arte com música, eu gosto da batida do funk, mas infelizmente, quem canta, né? O universo das pessoas que cantam e o universo deles é lamentável. Tenho muita pena deles. Eles nem imaginam. Eles nem imaginam. Então, infelizmente eu não posso escutar aquela batida. E eu gosto da batida, a batida é legal. Mas, mesmo que não seja de uma vibração grande, mas é legal a batida. Eu gosto de rock, mas as músicas que têm palavras e vibrações e quem compôs na hora que compôs, o que falou, o que pensou, o que sentiu, a gente sente tudo na hora que escuta e sabe muito bem. Então a gente acaba entrando com essa conexão, né, mais alta com muitas coisas. Música, por exemplo, e fazendo aquilo que você mais gosta, por exemplo, uns caminhando na praia, olhando o mar, uns caminhando na floresta, fazendo aquilo que mais gosta. Imagina uma pessoa que é chefe de cozinha, por exemplo, né? Que fazendo aquilo ele se entretém, ele está ali fazendo, ele está viajando. Ele está fazendo aquilo, ele está viajando porque ele gosta daquilo. Ele está pintando uma tela, ele está fazendo um desenho, ele viaja naquilo. Ele nem percebe que o tempo está passando. É essa conexão. Então você tem que, de repente, apenas... Eu, por exemplo, no caso, gosto de andar olhando para a praia, olhando o mar. Gosto de andar muito na natureza e observar a natureza. Adoro parar e ficar olhando ao redor. Mas também, que é o que eu mais faço diariamente, é parar, fazer uma meditação diária, que é outra. É necessário antes de dormir. É necessário rezar, pedir para o anjo de guarda, para o anjo protetor, para ficar ali tomando conta do seu corpo enquanto você, porque a gente sabe que faz, porque quem precisa descansar é o corpo. Você, como alma, sai para aprender coisas, para ajudar
Aqueles que ficam escutando coisa que não deve, que estão no baixo nível, sai para a esbórnia, cada tribo com seus pares, né? E aí a tal do livre-arbítrio. Você está aqui, você vai fazer o que você quer. As consequências é outra história. Então, nesse momento, o teu corpo fica sozinho, desprotegido. Então, você nunca durma sem antes pedir para eles ficarem aqui, protegendo o teu corpo de outros perdidos que ficam por aí pela noite. E aí, você sai para fazer a tua benfeitoria, o teu aprendizado, seja lá o que for. Então, antes de dormir, é rezar para isso, rezar pelos seus e fazer uma meditação. Eu, por exemplo, faço a meditação e vou escutar música. E escutando música eu durmo. Ou escutando alguma live que eu preciso, que eu gosto de aprender, não acaba, né? Ainda mais esse momento, os últimos momentos, nós estamos nos últimos dos últimos momentos. Não vou explicar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. E para isso, vim aqui para isso. Primeiro vídeo, estou aqui eu no primeiro, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para falar, mas eu não posso ficar aqui 1h e pouco falando. Então, vamos aos poucos e espero que vocês tenham o feedback de vocês do que assunto vocês precisam saber para que eu possa ajudá-los, tá bom? Deixando aí o like e não deixando de comentar nada, tá bom? Boa noite, obrigado a todos.